Autoridades, estamos passando por um momento da nossa economia global onde é muito propício o investimento em novas tecnologias, produtos ou serviços. Entretanto, nem todos os empreendedores, aquelas pessoas que têm a ideia e querem fazê-la acontecer, possuem os recursos necessários para investir no seu próprio negócio. Por isso, é muito comum que eles busquem financiamento através de investidores privados. Se você dispõe de recursos para investir numa nova ideia, produto ou serviço, veja essas 6 dicas sobre o que avaliar antes de entrar em um novo negócio. Dica número 1. A história faz sentido? Autoridades, nas planilhas e planos de negócio, tudo funciona e tudo é possível. Porém, o mais importante, o primeiro passo a ser analisado quando você deseja investir ou recebe uma proposta de investimento em um novo negócio, é verificar se a história faz sentido. O que isso significa? Entender se essa tecnologia proposta, esse produto ou esse serviço em questão tem potencial de atingir um público-alvo específico. Isso não quer dizer procurar coisas parecidas no mercado e fazer comparações. Muito pelo contrário, as melhores ideias surgem quando alguém se propõe a resolver um problema que ainda ninguém resolveu. Então, precisa se analisar se essa tecnologia não possui nenhum concorrente. Se houver um concorrente, o que o seu produto, serviço ou ideia tem de diferencial para que o consumidor escolha o seu produto e não o dele. Lembre-se, apostar apenas no diferencial de preço nem sempre é um bom negócio, porque ele é facilmente quebrado. Assim como o seu produto, tecnologia ou serviço propõe uma solução mais eficiente em termos de custo, nada impede que daqui a pouco alguém seja mais eficiente que você. É importante que o seu produto, o seu serviço ou ideia, tecnologia, tenha algum tipo de patente que não possa ser facilmente copiado. Isso vai te dar muita proteção. Entender a história e ver se ela faz sentido vai muito além de perceber que o seu produto pode ser melhor do que o do concorrente. Muitas vezes a criação de um novo produto, ideia ou tecnologia é a história, é o sentido. Não existia antes e agora vai existir porque você se propõe a resolver um problema que ninguém ainda resolveu. Dica número 2. Identifique, entenda e mensure os riscos do seu negócio. Eu já falei aqui em outros vídeos, todo investimento tem risco. Então, para que você entre de cabeça em um novo negócio, principalmente quando falamos de investimentos em empresas, investimento na economia real, você deve entender e compreender claramente quais são os riscos do seu negócio. Lembre-se, não é porque ele tem risco que ele é perigoso. Muito pelo contrário, se você entender o risco e saber como lidar com eles, esse risco pode ser insignificante. Os riscos podem aparecer de várias maneiras. Primeiro, qual é o risco do ponto de vista de custo? Você depende de apenas um fornecedor ou de vários? Existe uma forma de baratear a produção do seu produto para prestar o serviço que você se propõe? De quem você depende? Riscos inerentes à venda. Qual é o seu público-alvo? Você pretende vender esse produto para poucas empresas ou para muitas pessoas? Quanto mais você depender de poucos clientes, mais arriscado é o seu negócio. Isso não quer dizer que você não vai entrar. Se você tiver poucos concorrentes também, o seu diferencial pode ser o resultado entre dar certo e errado. Riscos legais. O seu projeto está legalmente embasado, ou seja, tudo que você se propõe a fazer está dentro da regra, dentro da lei? Patente. É possível patentear o seu produto, serviço ou tecnologia? Você consegue se precaver da entrada de novos concorrentes? Fontes de financiamento. O seu projeto depende única e exclusivamente de investidores? Ou você conta com vendas e financiamento de terceiros como banco? Distribuição. Como o seu produto, serviço, ideia ou nova tecnologia vai sair de você, produtor e empreendedor, até o seu cliente? Autoridades. Como eu falei, todo negócio tem risco. O pior negócio é aquele que você imagina que não tem risco. Se alguém lhe propôs uma ideia dizendo isso não tem risco, é melhor você parar e analisar direitinho esse mercado. Dica número 3. Para onde vai o investimento da empresa? Muitas vezes, quando empreendedores buscam investidores, eles estão, na verdade, buscando uma porta de saída. O que isso quer dizer? Eles já montaram a empresa, já fizeram ela crescer até um determinado momento, e o dinheiro que eles buscam agora para quem entra não é simplesmente para fazer a empresa crescer. É sim para botar dinheiro no seu bolso e sair desse mercado. Isso é muito comum no mercado financeiro e no mercado de tecnologia. Dar saída para um investidor que veio antes de você não significa que é um mau negócio.
Você precisa ter certeza, neste caso, de que a empresa tem capacidade de continuar crescendo com a sua entrada. Logicamente, o seu risco nesse momento vai ser menor do que a pessoa que estava antes. E por isso o seu retorno também deverá ser menor. Porém, o importante é entender o que o empreendedor pretende fazer com o seu dinheiro. Pagar dívidas, contas, investir em estrutura e estoque ou simplesmente botar o seu dinheiro no bolso e sair. Dica número 4. Além do seu dinheiro, quais as outras fontes de financiamento da empresa? Autoridades. Eu sou financista e economista. E eu entendo que a alavancagem financeira, ou seja, utilizar recursos de terceiros, é muito importante para trazer maiores retornos para o investidor. Porém, ao entrar em um novo negócio, aonde quem lhe pede o dinheiro para investir conta também com recursos de terceiros, ou seja, de bancos ou das próprias vendas do negócio, precisa lhe dar uma garantia de que ele vai conseguir esse empréstimo ou que ele já tem contratos de pré-venda do produto, serviço ou da tecnologia que vocês pretendem desenvolver em conjunto. Sendo assim, antes de aportar o seu capital no negócio, verifique se as outras fontes de financiamento já estão disponíveis, ou pelo menos pré-aprovadas, dependendo apenas do seu aporte. Tenha cuidado, porque se não for assim, o seu dinheiro pode acabar indo para o ralo. Dica número 5. Qual é a porta de saída? Todo investidor, ao entrar em um negócio, ele precisa olhar 3 coisas. Quanto de dinheiro ele bota, quanto tempo esse dinheiro vai ficar lá dentro e quando se dará a sua saída, ou seja, quando que o investidor recupera o capital investido e os lucros. Muitas vezes isso vem com o próprio resultado da empresa e o lucro disso é distribuído para os investidores. Em outros negócios, a saída do investidor se dá com a entrada de novos investidores quando a empresa passa de patamar. Isso é muito comum quando se investe numa ideia para transformá-la numa empresa. E depois que isso virou uma empresa que já produz algo, procura-se novos investidores para expandir esse negócio. E muitas vezes nesse ponto, quem estava antes sai. É muito importante entender como você, enquanto investidor, recupera o seu retorno e qual é o prazo para isso. Então entenda quando você bota o dinheiro, quanto tempo ele fica lá dentro e, mais importante, qual a sua estratégia de saída. Dica número 6. Não mate o empreendedor. No mercado brasileiro é muito comum se dar mais importância ao dono do dinheiro do que ao dono da ideia. Em mercados mais desenvolvidos, como nos Estados Unidos e na Europa, e até em alguns mercados na Ásia, o empreendedor, ou seja, aquela pessoa que tem a ideia e vai fazer acontecer com o seu trabalho, é muito valorizado. Em países menos desenvolvidos em Venture Capital e Private Equity, como é o caso do Brasil, tende-se a dar a maior parte do negócio para o investidor. Sendo assim, não pense porque você está colocando 100% dos recursos que você vai ter direito a 100% da empresa. Não existe uma fatia ideal de 50-50, 70-30. Porém, esse número tem que ser significativo para que o dono da ideia, o empreendedor, aquela pessoa que vai batalhar o sangue todos os dias para fazer aquela ideia acontecer, se sinta motivado para que isso realmente aconteça. Se você deixar uma migalha para ele porque ele, entre aspas, teve só a ideia ou, entre aspas, simplesmente trabalhou, o negócio não vai acontecer. Então não mate o empreendedor, incentive-o, entre com capital, coloque metas e aumente a sua participação conforme o resultado da empresa também evolua. Negócios são compostos por 2 coisas, trabalho e dinheiro. Sem um não existe o outro. É difícil de quantificar qual que é o melhor e qual que é o mais importante. Sem trabalho, o dinheiro não resolve. E sem dinheiro, o trabalho não acontece. Sendo assim, haja em conjunto com o trabalhador, com o empreendedor. Só assim, uma pequena ideia poderá ser um grande negócio. Autoridades, essas foram as nossas 6 dicas para você avaliar antes de entrar num novo negócio. Gostou? Dá um joinha, se inscreve no canal e continue nos assistindo. Até mais!